Gente, tudo bem com vocês? Essa semana foi uma semana muito especial, porque eu pude fazer algo que eu nunca tinha feito antes e que foi muito importante para que eu solidificasse cada vez mais o meu chamado, para que eu solidificasse, para que o Espírito Santo consolidasse, na verdade essa é a palavra, consolidasse no meu coração aquilo que ele já vem depositando ao longo desses 2 últimos anos. Eu queria contar para vocês, porque eu acredito que isso vai edificar a sua fé e eu acredito que isso vai te fazer buscar mais e mais os dons do Espírito, descobrir qual que é o teu dom, como que você aprimora isso, como que você pode colar em pessoas que já fluem nesse dom, para que você não fique estagnado na fé. Estava num determinado local com um grupo de irmãos. O Senhor me pediu para que eu falasse uma mensagem específica para uma pessoa que estava no meio, né, lá da gente. E aí eu fiquei quieta. Eu falei, tá bom, não conheço a pessoa, não tenho contato com ela, não tenho contato nenhum, contato zero com essa pessoa. E o Senhor foi e falou assim, vai em fulaninho e diga isso, isso, isso. E eu fiquei assim, ué, tá bom. Mas aí eu tava lendo meu livrinho e eu virei e falei assim, Deus, se é o Senhor que tá falando comigo, eu falei assim, Espírito Santo, se é o Senhor que está falando comigo, faz o meu coração acelerar. Gente, na hora, o meu coração começou a acelerar e me deu como se fosse um choque, assim, uma coisa assim por dentro, sabe? Eu falei, amém, o Senhor tá falando comigo. Deus tem o jeito dele de falar com cada um. E Deus tem o jeito dele de confirmar que é ele falando comigo. Isso aí você vai desenvolver conforme a tua intimidade for crescendo no Senhor. Fui, cheguei perto dessa pessoa, botei a mão no ombro dela, fiz, oi, fulaninho, tudo bem? Como é seu nome? Aí, tal. E aí, ele, tudo bem? Aí eu falei, olha, no final, eu posso orar por você? Não sei se você acredita nisso, não sei se você é crente nem nada, mas Deus pediu para que eu entregasse uma mensagem para você. Então eu posso orar por você no final? Aí ele falou assim, pode, com certeza, tal. Enfim, teve todo lá o ensaio, teve toda a coisa. No final, eu fui atrás da pessoa e eu falei assim, oi, tudo bem? Pronto, agora acabou. Posso orar por você? E aí eu expliquei, eu fiz, olha, não sei se você acredita, mas Deus, ele nos ama muito e ele distribuiu a igreja com dons. E Deus queria que eu entregasse essa mensagem pra você. Gente, na hora, ele ficou assim, tipo, porque a pessoa toma um susto, né? Aí ficou assim. Aí, não, pode orar, pode falar. Aí eu fui pedir licença, botei a mão no ombro dele, botei a outra mão no coração dele e orei. E eu fui orando. E engraçado, porque a gente aprende, principalmente na escola de oração, que foi um lugar onde eu aprendi muito, que a gente vai orando e o Espírito Santo ele vai colocando as palavras na nossa boca e a gente vai profetizando na vida daquela pessoa o que o Espírito Santo quer que aquela pessoa escute. E o mais engraçado disso tudo é que eu já tinha feito isso com um crente. Eu já tinha entregue mensagens que o Espírito Santo pediu para eu falar, mas com pessoas que eram do meio que eu conhecia. Então, a primeira vez de uma pessoa assim, que eu não tinha contato na vida foi inusitadamente essa semana. E eu fiquei muito feliz, porque a gente está cumprindo o nosso ID. Algumas pessoas eu sei que elas acreditam que a gente não pode fazer essa manifestação de dons com pessoas que não são da fé, com pessoas que não creem, porque elas podem se escandalizar e isso pode afastar essa pessoa da igreja. Mas eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, não só eu, mas muitos, que o ID de Jesus, quando ele fala, né, que ele escolheu os 12 e que ele dotou os discípulos de poder e virtude para poder expulsar demônios e curar doenças, Deus nos dotou desses dons para a edificação da igreja, para uma edificação de coletivo. E Deus, ele sabe com quem ele quer chamar. Paulo, ele foi chamado de uma forma assim inusitada também. E tantos outros irmãos que estão na história da igreja que foram chamados de maneira assim sobrenatural, que não queriam nada com Deus e que estavam ali e que estavam vivendo suas vidas normais em pecado e um belo dia o Senhor veio, trouxe alguém do coque para entregar uma mensagem, para poder falar algo e essa pessoa se converteu. Então, eu não creio nisso. Eu acredito que Deus ele é soberano e ele é onipotente o suficiente para poder escolher com quem ele quer falar, quem ele quer chamar, quem ele quer capacitar e etc. Por aí vai. Então, eu fui, orei pela pessoa e conforme eu orava, o Senhor ia me trazendo a situação.
o Senhor vai, que é assim, né? Tá? Para quem tem o dom de profecia, para quem tem a palavra de conhecimento, sabedoria, dom de profecia, a pessoa ela vai falando, o Espírito Santo vai falando. E aí eu fui falando, o Espírito Santo me dando a mensagem. Quando acabou a oração, aí a pessoa abriu o coração e falou assim: tá acontecendo isso na minha vida, isso que você falou, não sei o que, lá, lá, lá. E eu fiquei assim, amém, glória a Deus, Deus já sabia, Deus só queria me usar para te entregar que Ele sabe, que Ele vê e que Ele entende, mas que Ele quer que você se achegue mais a Ele quer que você procure Ele como Deus, que você converse com Ele, que você se achegue ao Senhor, crendo que Ele existe e que Ele pode te presentear de alguma forma, Ele pode liberar algo sobre você e sobre a sua vida. E essa pessoa ficou muito tocada, ela ficou muito tocada, e ela virou para mim e tirou o óculos, assim, enxugou a lágrima, e virou e falou assim, nossa, muito bonito, você tem o dom, você tem o dom. Aí eu fiquei assim, o dom de cantar, que eu tava cantando, né? E eu sei que o meu dom não é muito cantar, não, gente, eu sou muito atrevida, assim, tipo, quando eu vou fazer qualquer coisa pra Deus, eu quero aperfeiçoar, mas eu tenho muita consciência das minhas limitações, assim. Eu canto bonitinho, mas eu não canto, entendeu? Mas amém, glória a Deus, o dom é do Senhor também. Mas ele virou e falou assim, não, você tem o dom da palavra. E aí isso me fez ruminar tudo que eu vivi naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando naquilo e eu fiquei assim, nossa, como que Deus é maravilhoso. Deus, ele nos usa e a gente busca tanto, às vezes, na igreja, os dons e o fogo do Espírito e não sei o que, lá, 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 e a gente deixa isso guardado. A gente não se apercebe que nos lugares onde a gente chega, existem pessoas ali que estão fedendo como sepulcros caiados e que elas precisam da luz do Salvador incendindo sobre ela para que ela volte a viver. Precisa que haja alguém que as enxergue como um vale de ossos secos e que profetize sobre a vida delas para que aquilo ali volte a ter vida novamente. Então nós somos os bons despenseiros para que a gente prepare para a seara, para que a gente esteja vivendo e dando a nossa vida e o nosso fôlego e intencionalmente, propositalmente, lançando vida nesses terrenos que estão vazios. Na verdade, não existe terreno vazio, né? Se a gente for comparar a nossa mente, tá, ela sempre vai estar preenchida com alguma coisa. Então, lutamos com as armas espirituais. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Então, essa é a mensagem que eu precisava trazer para você hoje. Se você não tem ou não tem ideia do qual é o teu dom, se você tem medo de aprofundar mais, porque você começou a ter medo de Satanás, ter medo do inimigo, da fúria, porque ele é um leão que está em derredor, que quer, não deixa que isso trava o seu chamado, trava aquilo que Deus quer que você faça, sabe? Você tem armas poderosas em Deus. A arma não é poderosa por causa de você, ela é poderosa por causa de Deus, que é o dono do dom, que é o dono da arma. Quando você coloca a sua armadura espiritual, você está apto para poder estar combatendo nas regiões celestiais, as hostes que estão nas regiões celestiais, porque a nossa luta ela não é contra a carne, e também não é contra sangue, mas contra esses principados, essas potestades. Então, que Deus ele possa tocar no seu coração, que você possa entender sobre os dons do Espírito, que você possa ler 1 Coríntios 12, onde estão falando quais são os dons, para que você ore em cima da palavra e você venha falar assim, Senhor, me mostra qual é o meu dom. Ora em cima mesmo, bota a mão, abre a Bíblia, abre sua boca e fala, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, eu creio que o teu Espírito Santo que habita em mim, porque eu já aceitei a Cristo como meu único, suficiente Salvador, tem algo para mim, me faz descobrir e me faz avançar nisso aqui, não para eu me engrandecer, não para eu me envaidecer, não para eu me mostrar mais do que qualquer outra coisa, mas só para eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, para que eu seja um bom soldado de Cristo, para que eu possa te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Tem certeza que o Espírito Santo, ele vai se agradar da tua oração, uma oração de alinhamento com ele, e ele vai te dotar daquilo que já está separadinho para você, aquilo que já está guardado para você, e que você precisa só agora acessar. É isso, gente, que Deus abençoe vocês, que essa palavra tenha surtido algum efeito, que você esteja apta, atenta nos ambientes onde você chegar, que você olhe e fale assim, nossa, Deus
tem alguém aqui que precisa de ouvir uma palavra, que precisa ouvir do Senhor, ser tocado pelo Senhor de alguma forma. Me mostra quem é, me fala o que falar, não me deixa falar nada além do que o Senhor quer, porque Deus é um pai de amor e Ele tem muitos filhos. E aqueles filhos que já estão vivendo no amor, na graça, na dispensação, precisam alcançar e ganhar outros filhos do Senhor. Então, esse é o objetivo da igreja, o ID, né? O ID é para todo mundo. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você lança essas sementes, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas precisamos lançar as sementes e estar atentos, livres de distrações. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.